Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui para ver mais uma aula de redação referente ao texto voltado para a opinião pessoal. Por várias vezes vocês tiveram que expressar a opinião de vocês em relação a um filme, a um livro, uma comida, um animal ou algum tipo de bebida, uma determinada pessoa. E essa opinião que vocês tecem, ela é chamada de opinião pessoal. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre esse tipo de opinião, sobre senso comum e senso crítico, e também vamos ver isso voltado para o nosso livro Ângulo. Pegue lá o seu livro e me acompanhe aqui no módulo 12, tá bem? Vamos lá, eu aguardo você ir buscar. Aqui eu trouxe para vocês o conceito geral sobre senso comum e senso crítico. Lembrando que esse assunto voltado para o senso comum e o senso crítico, vocês não vão estudar apenas na disciplina de redação. Vocês vão estudar também na disciplina de filosofia e isso vocês vão levar para a vida toda. É algo que vocês vão trabalhar gradativamente, desenvolvendo o próprio senso, a opinião pessoal, mas também sendo bastante crítico em relação a esse estabelecimento do senso comum. Vamos acompanhar comigo aqui o conceito que nós trouxemos. O senso comum, ele está relacionado ao mundo sensível, ao pensamento passivo, o pensado, ingênuo, adaptativo, de grupo, ligado ao passado, confiante, de ideias constituídas, prontas, pessoas de personalidade conformistas, resinadas, conservadoras, ou seja, todo aquele conceito generalizado de uma determinada pessoa, de um determinado objeto, de uma determinada expressão, eu vou chamar de senso comum, ou seja, é algo que a grande maioria das pessoas tem em relação àquela pessoa ou aquele objeto. Logo embaixo nós vamos ter o que acarreta eu ter muito o senso comum. O excesso do senso comum causa principalmente preconceitos, ideologias, passividade e atuação ligada ao instinto animal. Ou seja, o lado animal vai falar mais alto, principalmente quando se fala sobre o se defender de algo ou de alguém. Então, o senso comum, ele é um senso que a grande maioria das pessoas tem, mas que deve ser utilizado com bastante cuidado, para que não acarrete as suas características negativas, como eu acabei de falar para vocês. Já o senso crítico, ele vai estar ligado ao mundo inteligível, pensamento ativo, transformador, pensante, pessoal, de ideias constituintes, sempre em ação e mudança. Pessoas de personalidade revolucionária, sediosa, contestadora. Você por acaso sabe o que significa uma pessoa sediosa? Quando eu digo que alguém é sedioso, eu estou dizendo que ele não se conforma com o que o senso comum diz. Ou seja, é aquela pessoa contestadora que vai em busca de determinada explicação. Que, por exemplo, eu digo que um determinado objeto é azul, e por que ele teria que realmente ser azul? Se eu consigo ver características esverdeadas. Por exemplo, você já pensou hoje que cor é o céu? Já? O céu é que cor? É rosa? Verde? Laranja? Azul? Sem cor? Negro? O senso comum me diz que o céu é azul. Por quê? Eu que estou aqui na Terra consigo visualizá-lo dessa forma. Porém, se vocês forem estudar um pouquinho mais a fundo, vocês vão perceber que o céu não tem cor. O que nós enxergamos aqui é apenas a refração da luz solar. E por causa dessa refração da luz solar, enxergamos a cor azul no céu de todo dia. Continuando, aqui nós vamos perceber quais são as características que as pessoas desenvolvem quando elas têm o senso crítico, que seria o ato da reflexão, ideários, ação, pensamento racional e atitude filosófica.
Ou vocês acham que é fácil ter um pensamento revolucionário? É tão tal que o nome chamado pensamento revolucionário, ele se dá àquelas pessoas que fogem do comum, que saem do normal, positivo ou negativamente, mas eles estão tendo um pensamento revolucionário. Lá no livro de vocês podem acompanhar essa figura aqui. No início do capítulo, nós temos essa imagem. Olha só o que os colegas dizem aqui, ó. Eu gosto, eu adoro, eu detesto, eu não gosto muito. Já pararam para pensar que várias coisas, vários objetos, pessoas, comidas, vocês têm uma opinião semelhante a essa? Por exemplo, você gosta de jiló? Beterraba? Sorvete? Todas essas respostas a essas perguntas, você está desenvolvendo o seu senso, o senso crítico, ou seja, a sua opinião pessoal. E essa opinião pessoal você pode ter desenvolvido do pai, da mãe ou ter desenvolvido dentro de si próprio. A opinião pessoal, ela vem dentro de você para fora. Mas isso não impede que haja uma interferência exterior. Ou seja, se eu digo que manga não é gostoso, para uma criança que nunca provou uma manga, ela vai sempre imaginar que a manga não é gostosa. Viu? Então, se por acaso a criança chega a provar essa manga, ela passa do senso comum, do senso criado pela sociedade e desenvolve o senso crítico, ou seja, a opinião pessoal sobre um determinado objeto, ser, alimento e assim por diante. Continuando, trouxe para vocês mais uma vez o conceito do senso comum para que fique bem claro a necessidade da gente saber o que é o senso comum, quando que eu posso utilizá-lo e qual é o benefício que ele me traz ou o malefício que ele me traz. O senso comum vai ser a soma dos saberes do cotidiano e é formado a partir de hábitos, crenças, preconceitos e tradições. Uma coisa que vocês devem saber muito bem, por exemplo, a utilização do número 13. Geralmente, em um senso comum, o número 13 vai indicar mau presságio, vai indicar algo negativo, pejorativo. Para algumas pessoas ele é positivo, mas para a grande maioria das pessoas o 13 é algo negativo. Já a cor vermelha vai estar relacionada à cor do pecado, como é a cor da maçã, que indica pecado lá na Bíblia, quando a gente lê. A cor preta aqui, para o Ocidente, ela significa luto. Mas você sabe o que significa a cor preta lá no Oriente? Não? A cor preta no Oriente não significa luto, diferentemente daqui. A cor que indica luto no Oriente é a cor branca. Olha o que eu trouxe. Essa imagem, ela diz exatamente o que o senso comum geralmente desenvolve nas pessoas. O senso comum termina desenvolvendo determinadas características psicológicas àqueles que levam isso muito afinco. Ah, professora, mas eu acho que às vezes eu penso assim. Então, você ter uma ideia que às vezes você acha tão importante, não tem problema. Mas nós temos sempre que pensar na vez do outro, no sentimento do outro, porque o senso comum, às vezes, eles terminam obstruindo determinados pensamentos que vão dar direito ao meu colega. Observe a imagem que eu trouxe. Aqui ele dá a fórmula do senso comum, onde ele indica que quem tem senso comum geralmente vai ter uma visão única, uma versão única de uma determinada história, de um determinado momento. Ele vai estar relacionado também ao entretenimento, vai trazer um determinado controle a essas pessoas e a um determinado fato, vai trazer também itens de superficialidade, de estereótipo, e tudo isso é a fórmula perfeita para o senso comum. Já o senso crítico, ele vai ser baseado no uso da razão e vai contra o senso comum. É como se fossem opostos, por não aceitar nenhuma verdade sem questioná-la.
Quem pensa criticamente tem a capacidade de fazer a avaliação, o julgamento e discernir com base no equilíbrio. Ou seja, por vezes você vai estar errado. O que custa você dizer que está errado e tentar enxergar o lado certo? Às vezes nós fazemos determinadas ações que nos torna positivos a grande maioria do tempo, mas não tem problema, volta e meia você fazer algo negativo, desde que você reconheça e tente melhorar para a próxima vez. Trouxe para vocês também um trechinho do nosso livro, que diz que geralmente para nós nos comunicarmos, até para expressar a nossa opinião própria, nós vamos ter que nos utilizar de recursos linguísticos. O que seria isso no fim das contas? Primeiro, seleção de palavras, elogias ou pejorativas, ou seja, volta e meia eu preciso elogiar determinado colega ou determinado objeto ou determinado ser, e mais também isso não faz com que eu não tenha a oportunidade de falar disso pejorativamente, sendo que tudo que eu falo, eu também vou ter que estar aberto o suficiente para receber de volta a devolutiva de quem me ouviu. Pensamentos que são contraditórios, eles não somam nas nossas vidas. Se você acha uma determinada coisa, ou se você tem uma determinada opinião sobre um determinado assunto, não tem problema. Contanto que você consiga manter a sua ideia, tendo recursos estilísticos e linguísticos para poder justificar a sua ideia, ok? Outra forma seria a repetição de palavras, que elas, de acordo com o que você vai repetindo, você vai mostrando que aquela sim é a sua ideia. Flexões de gênero, número e grau. Sempre que você for falar determinado assunto, for escrever esse assunto, é importante que você se utilize das flexões de gênero. Eu não posso dizer o menino caiu no chão, porque o correto seria os meninos caíram no chão. Dessa forma, a minha frase, minha oração, fica toda flexionada da forma correta. Ela vai estar flexionada em gênero, número e grau. Outra forma seria os sinais de pontuação. Quando eu digo oi, geralmente, quando eu falo, não aparece a pontuação. Mas quando eu escrevo, essa pontuação surge e ela causa uma espécie de repetição. Quando eu digo oi, vocês imaginem que eu estou lá conversando com vocês no WhatsApp e vai aparecer assim vários pontos de exclamação. Da mesma forma, eu posso usar pontuação variada, tipo assim, mas será que é? E ter vários pontos de exclamação e de interrogação. Eu também posso me utilizar da ironia, que na verdade é um recurso voltado para mostrar sentido contrário a que quer se expressar. E esse recurso contrário, nós vamos observar nessa atividade aqui. Pegue seu livro ângulo, vamos analisar aqui a nossa atividade oral que está na página 112 do nosso livro 1. Aqui nós temos uma tirinha do Calvin e ele diz o seguinte: leia essa tirinha e, se for chamado por seu professor, responda em voz alta as questões. Como nesse momento nós estamos impossibilitados de fazer isso, eu vou perguntando daqui e você responde de casa, tudo bem? Olha só o que o Calvin diz. Mãe, o que é esse tal de efeito estufa? Dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter o calor do sol e derreter as calotas polares. Claro que você já vai ter batido as botas, mas eu não. Que belo planeta vocês estão deixando para mim, hein? Isso vindo de um moleque que quer andar de carro a qualquer lugar mais longe que um quarteirão. Ei, não me falaram nada sobre as calotas polares, tá? Tá vendo como a ideia do Calvin é até interessante? Ele tenta defender o meio ambiente, porém, aqui ele se dá conta de que ações dele não estão sendo positivas. Mas o que ele diz? Ele justifica o pseudo-erro dele como? Ele não tinha sido avisado, ou seja, ele não sabia do risco que era andar de carro. Vamos lá para a primeira questão, letra A. Por que no terceiro quadrinho a palavra você e eu estão em negrito? Vamos pensar um pouco? Você e eu estão em negrito, olha aqui, ó. Claro que você
já vai ter batido as botas, mas eu não. Que belo planeta vocês estão deixando para mim, hein? Quando se utiliza o você e eu, aqui o escritor, ele quer dar uma ênfase em quem fala. Primeiro ele cita você, que é uma segunda pessoa, e depois ele diz eu, ou seja, ele enfatiza quem são as pessoas. Você aqui no caso vai ser a mãe, que vai representar o passado de uma geração, e ele é o presente de uma determinada geração. Letra B. Pode-se dizer que esse recurso também cria efeito de sentido? Claro, sempre vai criar, porque sempre que tiver uma informação a mais que você consiga ver explicitamente ou que esteja implícito no texto, tudo isso vai contribuir para que você compreenda melhor o texto. Olha só, anote o nome dado a esse recurso. Imagina que tipo de recurso é esse? É um recurso linguístico. Então, a forma como é utilizada a linguagem faz com que eu consiga perceber melhor determinadas características. Letra D. Nessa tirinha, Calvin recorre à ironia. Lembra que eu expliquei agora há pouco o que era ironia? Então, ele fala algo, só que ele quis dizer o contrário disso, ou seja, ele está sendo irônico, sarcástico. Explique como foi construída essa ironia. Na tirinha toda, o momento onde nós vamos perceber com mais afinco essa ironia é aqui no terceiro quadrinho, quando ele diz aqui, ó, que belo planeta vocês estão deixando para mim, hein? Tá vendo a ironia dele? Que belo planeta. Será que ele tá dizendo que esse planeta tá bonito ou que ele tá feio? Responda aí para mim. Exatamente, que ele tá feio. Então ele utiliza a palavra belo com tom irônico para dizer que o planeta está feio, ok? Bem, eu espero que vocês tenham gostado da nossa resolução, gostado da nossa aula. Aguardo a visitação de vocês lá na Agenda Edu e nas redes sociais. Fiquem de olho e até a próxima, meus amores!